Marcos 10, 17 ao 27. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Até aqui, até o versículo 27. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há um ditado popular e frequentemente nós ouvimos, frequentemente nós falamos e frequentemente nós experimentamos na nossa vida ao longo da nossa existência aqui neste mundo. Que ditado é? Que ditado é? As aparências enganam. Quem aqui já não escutou, quem aqui já não ouviu falar nesse ditado? As aparências enganam. De fato, irmãos, de fato, amigos, nós somos influenciados, e muito, por aquilo que a gente consegue enxergar, por aquilo que a gente consegue ver. E também há um ditado que diz que o tempo é senhor da razão. E aí, com o passar do tempo, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente observa, se cumpre ou não, seja em relação às coisas, seja em relação às pessoas. De fato, é uma verdade. Esse ditado popular, as aparências, elas enganam. Que é um exemplo bem prático, que é um exemplo bem direto desse ditado popular. A gente pode encontrar não só dentro do contexto bíblico, mas também no mundo da agricultura, no mundo da plantação. Ou seja, a diferença que há entre o joio, e o trigo. Se você olhar, se você analisar, aparentemente eles não são tão diferentes em termos visíveis. Contudo, somente com o tempo é que você vai identificar o que de fato é trigo e o que de fato é joio. O trigo, ele vai produzir sementes para que venham ser germinadas e venham ser utilizadas. Já o joio não vai produzir nada, vai ser somente palha solta ao ar. Então, é aquilo que nós falamos, as aparências, elas enganam, e somente com o tempo você pode fazer uma conferência daquilo que de fato você viu, se é verdade ou não. É um ditado, é um princípio extremamente aplicado ao longo da nossa vida. Quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 10, versículos 17 até o versículo número 27,
a gente vê que acontece algo parecido desse ditado que nós acabamos de mencionar. Por quê? Porque nós observamos aqui nesse texto, nós observamos aqui nessa passagem alguém promissor, mas muito promissor mesmo, sob todos os aspectos, se dirigindo ao Senhor Jesus Cristo de maneira interessada por salvação, interessadíssimo para saber acerca da vida eterna. E o que é que nós observamos ao fim dessa passagem? Que este homem, ele sai perdido da presença do Salvador. Não obstante, todos esses aspectos positivos que contribuíam para a gente ver nele uma pessoa de fato salva e salva na pessoa de Jesus. Foi aquilo que a gente acabou de falar. As aparências, elas enganam. Porque ele demonstrou ao longo da conversa, ao longo do diálogo que ele teve com Jesus Cristo, alguns sentimentos, algumas compreensões, algumas posturas que o impediram de experimentar de salvação, experimentar de vida eterna. Tanto é que depois desse diálogo, depois de algumas explicações que Cristo faz em relação àquela pessoa ou o sentimento dela, os discípulos chegaram para Cristo, os discípulos chegaram para o Mestre e perguntaram: então, Senhor, quem pode ser salvo? Ao passo que de pronto Cristo ele responde a esta pergunta: para os homens é impossível, contudo não para Deus. E Cristo ele arremata: porque para Deus tudo é possível. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós iremos prosseguir dentro da série de sermões que nós estamos considerando, cujo título é Encontros com Jesus. De maneira específica, nós vamos considerar o diálogo, a conversa que ele mantém com o jovem rico, até porque nós não temos o nome desse personagem com o qual Cristo conversa aqui nessa passagem. E com base nesse encontro, consequentemente, com base nesse diálogo que Cristo tem com o jovem rico, eu queria que nós pensássemos no seguinte tema, no seguinte assunto na noite de hoje: o jovem rico e a impossibilidade humana de salvação. O jovem rico e a impossibilidade humana de salvação. Então, eu queria que nós discorrêssemos dentro desse texto, dentro dessa passagem, e assim nós pudéssemos, meus irmãos, meus amigos, observar, considerar alguns aspectos da salvação que é impossível de ser alcançada pela força dos homens, mas ela é possível de ser experimentada a partir da ação, a partir do propósito de Deus em relação às nossas vidas. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos questionar, quais são então esses aspectos relacionados à salvação, que só é possível ser experimentada a partir da ação e do propósito de Deus em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, eu queria que nós observássemos o interesse louvável por salvação que nós encontramos na vida desse jovem rico, com o qual Cristo ele dialoga, com o qual Cristo ele conversa na passagem. Em primeiro lugar, repito, o interesse louvável por salvação. Olha só o que nós temos aí no versículo 17. Acompanhe conosco a leitura dessa passagem, posteriormente as suas explicações. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Meus irmãos, meus amigos, é notável e digno de elogio o interesse que esse jovem rico ele tinha por salvação, ele tinha por vida eterna. Diferentemente de muitas das pessoas com as quais Cristo aqui se relacionou, onde muitas vezes Cristo ele ia em busca do homem, onde muitas vezes Cristo ele ia em busca do pecador, oferecendo-lhe a salvação, aqui acontece um processo contrário. Cristo ele é procurado por uma pessoa que estava ansiosa,
que estava desejosa por salvação. E por isso ele diz: o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Ele está abordando Jesus. Ele procura Jesus. Jesus, ele estava entre uma das suas muitas viagens, sobretudo se dirigindo para a cidade de Jerusalém, onde lá ele entregaria a sua vida em favor dos pecados do seu povo. E dentro desse trajeto, há esse encontro. Dentro desse trajeto, ele percebe o interesse dessa pessoa, e esse interesse é manifestado através de várias atitudes que nós vemos aqui, vários aspectos que nós observamos aqui, que confirmam o grande interesse por salvação daquele homem. Na verdade, se você analisar, ele estava muito, mas muito à frente de muitas pessoas que tiveram o privilégio de manter contato com Jesus, conforme nós falamos agora há pouco, porque ele mesmo foi em busca do Salvador, ele mesmo procurou saber acerca da salvação. E aqui, quando você esmiuça o versículo 17, você percebe várias coisas que são diferenciais na vida desse homem, que torna o seu exemplo um exemplo destacado de pessoa que estava interessada pela salvação. Em primeiro lugar, porque ele, o jovem rico, ele veio à pessoa certa. Conforme nós vemos aqui, o jovem rico, ele foi até a pessoa de Jesus. Ele foi a pessoa do próprio Salvador. Ele reconhecia, irmãos e amigos, que Cristo, somente Cristo, poderia lhe conduzir no caminho da salvação. Veja que ele não procura nenhum dos discípulos de Jesus. Veja que ele não procura nenhum dos escribas, nenhum dos fariseus, não. Ele procura a Jesus para que assim ele pudesse saber acerca da salvação. O ministério de Jesus Cristo, ele já se encontrava na reta final. Então, a sua popularidade havia se espalhado por toda a Palestina, não só por causa dos seus ensinamentos, mas também por causa das suas ações. Aquele jovem tinha ciência desse fato e por isso ele procura Jesus com esse interesse, com esse objetivo em relação à salvação. Então ele vai e procura a pessoa certa. Mas não só isso. Esse jovem, ele também tinha o anseio correto, o desejo certo dentro do seu coração. Por quê? Conforme nós encontramos, conforme nós observamos aqui nessa passagem, ele só quer uma coisa de Jesus. Ele não quer cura, ele não quer o seu restabelecimento físico, não. O que ele quer é saber da salvação. O seu desejo, a sua vontade era de experimentar de vida eterna. Observe algumas características que tornam essa pessoa, de certa forma, diferenciada. Ele era jovem, ele era rico, e via de regra, quando você tem dinheiro, via de regra, quando você é uma pessoa jovem, dificilmente você se preocupa com as coisas espirituais. Muito pelo contrário. Você procura satisfazer os seus desejos, você procura satisfazer a vontade da sua carne. Raríssimos são os casos, como acontece aqui, de uma pessoa que, não obstante todos esses privilégios, sob o ponto de vista humano, ele está interessado em quê? Em salvação. Ele está interessado em quê? Em vida eterna. Então, ele vai à pessoa certa, ele tem o desejo correto no seu coração, mas não só isso. Ele também faz a pergunta certa a Jesus Cristo. E o que é que ele queria saber? Qual era a compreensão que ele carecia? Entender o que ele poderia executar para que assim pudesse experimentar da salvação. A gente sabe, e no decorrer da nossa mensagem, a gente vai aprender isso. A salvação, ela é uma iniciativa divina, porém, uma vez que Deus ele toma essa iniciativa, existem algumas responsabilidades que nós, enquanto seres humanos, nós devemos cumprir, a fim de experimentar, de fato, a vida eterna. Então, em parte, era isso que ele queria saber. E por isso ele é direto. Por isso o seu questionamento é direto. Ele queria saber acerca da salvação. Então, ele vai à pessoa certa, ele tem o desejo correto, ele faz a pergunta certa, mas não só isso, ele se comporta da maneira correta perante Jesus. Veja que o texto diz que ele se ajoelha
perante o Salvador. Aqui você percebe outro diferencial. Aqui você percebe outro distintivo na vida desse homem. Diferentemente dos escribas, diferentemente dos fariseus, que era a classe religiosa no tempo de Jesus Cristo, que tratava Jesus com indiferença, que procurava perseguir o ministério de Jesus Cristo, esse jovem não. Ele não tem vergonha, ele não tem receio, ele não tem medo daquilo que as pessoas, porventura, pudessem falar em relação a ele se curva diante de Jesus, ele se ajoelha perante o Mestre. É um outro diferencial que a gente observa em relação à sua vida. Não só porque ele foi a pessoa certa, não só porque ele tinha um anseio correto, não só porque ele faz a pergunta certa, mas também porque ele se comporta da maneira correta perante Jesus Cristo. E quando nós analisamos, meus irmãos, quando nós consideramos com mais afinco, meus amigos, a gente percebe que tudo isso que se dá nessa passagem, que tudo isso que ocorre na vida desse jovem rico, revela um fato que nos caracteriza, um fato que nos marca enquanto seres humanos. Que fato é esse? Que característica é essa? Nós temos um vazio, um anseio por Deus em nosso coração. Foi aquilo que nós estudamos nos domingos anteriores pela manhã. O homem, ele foi criado por Deus como um ser religioso. Existe essa particularidade, essa peculiaridade em relação ao ser humano. Esse senso do divino, esse senso do espiritual, essa inconformação com essa vida e esse desejo por ter segurança passada esta vida. Era o que acontecia com aquele homem. De certa forma, acontece com todas as pessoas. Contudo, é fato, como acontece aqui na passagem, que com algumas pessoas isso é mais aparente, isso é mais claro, isso é mais evidente. Contudo, a gente não pode negar essa realidade. Todo ser humano, toda pessoa, ela tem essa consciência do espiritual e ela vai procurar preencher esse vazio em seus corações de uma forma ou de outra em relação à sua vida. Foi por isso que Agostinho, ou o Santo Agostinho, como algumas pessoas gostam de falar, ele falou uma frase que reflete muito bem essa realidade. Ele disse: o coração humano tem um vazio do tamanho de Deus. O coração humano tem um vazio do tamanho de Deus. E isso explica esse interesse. Isso explica essa pergunta, isso explica esse anseio que existia no coração do jovem rico e por isso ele se dirige à pessoa de Jesus Cristo, querendo saber acerca da salvação. E aqui, meus irmãos, aqui, minhas irmãs, nós conseguimos extrair uma lição, por não dizer um grande desafio para nós que somos crentes em Cristo Jesus. Que desafio? O desafio, meus irmãos, o desafio, minhas irmãs, de nós aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá continuamente para que nós possamos falar do Evangelho, para que nós possamos falar da palavra de Deus, seja quando nós somos procurados ou quando nós não somos procurados. No caso aqui do texto, Cristo ele foi procurado. Mas há inúmeros exemplos em que Cristo procurou o pecador para que assim ele pudesse proclamar o Evangelho. E ao longo da nossa vida, ao longo da nossa existência, Deus ele coloca, irmãos e irmãs, pela sua providência, pessoas cuja condição espiritual carecem de salvação, cuja condição espiritual carecem de vida eterna, e nós somos os porta-vozes para que assim a gente possa proclamar essa palavra, para que assim a gente possa passar essa mensagem e, de certa forma, ajudar as pessoas no preenchimento do vazio dos seus corações. Nós não podemos ser, irmãos e irmãs, indiferentes quanto a essa necessidade premente na vida e na vida das pessoas. Então, que nós aceitemos esse desafio. Então, que nós possamos agir como Cristo, que, mesmo em meio às suas atividades, às suas ocupações, ele dedicou uma parte do seu tempo para conversar, para dialogar com aquela pessoa acerca da salvação.
então assim também façamos nós. Assim também procedamos nós. Mas não só isso. Há uma lição também. Há um desafio também para aquelas pessoas que ainda não experimentam de salvação, não experimentam de vida eterna dentro desse ponto que nós estamos abordando. Meu amigo, minha amiga, aproveite. Mas aproveite mesmo as oportunidades que Deus lhe dá para que você possa ouvir do Evangelho, para que você possa aprender da salvação, para que você possa ser instruído no caminho que Deus quer que você possa andar. Talvez quando a gente fale isso, você considere que nós estamos aqui fazendo mais uma conversa religiosa, mas não é. De certa forma, essa necessidade que você tem de aproveitar as oportunidades que Deus lhe dá, para que você possa ouvir do Evangelho, para que você possa entender acerca da salvação, vai ser o diferencial quanto aonde você vai estar na sua eternidade. Porque mais cedo ou mais tarde, nós vamos passar desta vida. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos nos deparar com a eternidade. E é aquilo que você ouviu, é aquilo que você foi instruído no Evangelho, que vai fazer diferença uma vez que você acata essa palavra no seu coração. Então, aproveite as oportunidades, aproveite as chances, aproveite as circunstâncias que Deus lhe proporciona. Ouça, escute, aprenda. Quem sabe essas oportunidades que estão lhe sendo oferecidas já não seja o agir de Deus, o trabalhar do Senhor no seu coração, na sua alma, para que você possa contemplar Jesus Cristo e reconhecê-lo como seu Senhor e como seu Salvador pessoal. Então, no primeiro momento, a gente observa justamente isso, o interesse louvável por salvação. Mas não só isso. Quando a gente segue aqui no texto sagrado, a gente percebe um segundo aspecto relacionado à salvação, que somente Deus ele pode nos dar. E que aspecto é esse? As exigências divinas, as exigências de Deus, para que assim a gente possa experimentar da salvação. O que é que Deus requer de mim? O que é que Deus requer de você? O que é que Deus requer dos homens? Para que os homens eles possam experimentar da salvação do Senhor. De certa forma, o versículo 18, o versículo 19 nos dá essa resposta. Acompanhe conosco, por favor. Marcos capítulo 10, versículo 18 e também o versículo número 19. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Aqui nesses versos, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Cristo chama a atenção daquilo que era necessário para aquele homem, para aquele rico, aquele jovem rico, encontrar e experimentar de salvação, encontrar e experimentar de vida eterna. Veja que conforme nós observamos, no ponto anterior, ele faz uma pergunta. Ele faz uma pergunta direcionada à sua salvação. E o questionamento que ele faz, direcionado à sua salvação, não fica sem resposta. Não fica sem resposta da parte do Senhor. Não. E é interessante, porque na medida em que Cristo ele responde o questionamento daquele homem, ele procura despertar, ele procura aguçar a sua consciência, ele procura trabalhar intimamente no seu coração quanto às necessidades que aquele homem tinha, espiritualmente falando, necessidades essas que precisavam ser satisfeitas para que somente assim ele pudesse experimentar da salvação. E aí você pode se perguntar, e aí você pode se questionar, mas quais eram então essas carências? Quais eram então essas necessidades? Sob o ponto de vista espiritual, que aquele homem, ele carecia, para que, a partir do suprimento delas, ele pudesse, enfim, experimentar da
salvação. Em primeiro lugar, irmãos e amigos, ele precisava de uma visão correta de Deus. Ele precisava de uma visão correta do Senhor. Foi por isso que, ao se dirigir àquele jovem, Cristo, ele disse: ninguém é bom senão um que é Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Conforme vemos na passagem, o jovem rico, ele era cheio de si, até porque ele era jovem, até porque ele tinha condições financeiras favoráveis. Contudo, se a gente aprofundar um pouco mais e pesquisarmos acerca desse jovem rico, a gente percebe não só que ele era jovem, a gente percebe que não só ele era rico, mas ele era uma pessoa religiosa. Lá na passagem paralela, que narra também esse mesmo episódio, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 18, nos é dito que aquele homem era um homem de posição. A palavra ali, posição, literalmente falando, significava alguém que ocupava um cargo na sinagoga. Muito possivelmente, ele era um assistente na sinagoga, que era assim a igreja dos judeus, vamos assim falar. Então veja, ele era jovem, veja, ele era rico, veja, ele era religioso, são ingredientes que muitas vezes tornam as pessoas orgulhosas, cheias de si. Então, o que é que Cristo ele procura fazer? Redirecionar o coração daquele homem de si mesmo para Deus, de si mesmo para o Senhor. É por isso que Cristo ele aponta para uma das qualidades, para um dos atributos de Deus, a saber, a sua bondade, para que aquele jovem pudesse sair de si e aquele jovem pudesse contemplar ao Senhor, que na medida em que ele assim o fizesse, na medida em que ele tivesse uma compreensão mais clara de Deus, ele iria tomar consciência da sua insignificância em termos espirituais, e isso seria fundamental para a sua experiência de salvação. Então, era uma primeira necessidade que aquele homem ele possuía. Ele precisava de uma visão correta de Deus, de uma visão correta do Senhor. Mas não só isso. Em segundo lugar, ele precisava ser confrontado com a lei de Deus. Ele precisava ser confrontado com a lei do Senhor. É o que nós observamos justamente no versículo 19. É por isso que, ao falar aquele homem, Cristo declara os mandamentos de Deus, os mandamentos do Senhor. E aqui, meus irmãos, meus amigos, há um detalhe interessante, para que a gente possa compreender esse trabalhar pedagógico de Cristo em relação ao coração daquele homem, para poder desnudar a sua necessidade de salvação e assim fazer com que ele contemplasse a Cristo como Salvador. Veja que ao fazer menção dos mandamentos, Cristo ele trabalha a segunda parte da lei, ou a segunda tábua da lei de Deus. Conforme nós temos lá em Êxodo capítulo 20, os mandamentos do Senhor, eles são 10. E eles são subdivididos em duas partes. Os 4 primeiros mandamentos que regem o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, e os 6 últimos mandamentos que regem o nosso relacionamento com o nosso próximo, ou seja, com as demais pessoas. Então, dos 6 mandamentos que nós encontramos na segunda tábua da lei, dos 6 mandamentos que nós vemos onde Deus nos dá para que através deles, a gente possa ter a nossa vida conduzida no que tange o nosso relacionamento com o nosso próximo, Cristo, ele só faz menção de 5. Só faz menção de 5. Ele deixa de fora o último mandamento, o 10º, que é não cobiçarás. Isso foi feito de maneira proposital. Isso foi feito para que Cristo pudesse, a partir disso, trabalhar na consciência dele. Porque conforme nós veremos um pouco mais adiante, aquele homem era rico. Aquele homem, ele era ganancioso. Aquele homem, ele era apegado em extremo às suas posses, aos seus bens materiais. Enfim, ele cometia o pecado da cobiça continuamente em relação à sua vida. E Cristo tentou mostrar isso a ele. Faz menção aos mandamentos, aos 6, que regem o nosso relacionamento com o nosso próximo,
Contudo, deixa de fora o 10º, que era o grande problema que existia no coração daquele homem, a grande dificuldade que ele tinha a vencer, para que assim ele pudesse de fato experimentar a salvação, vencer a cobiça, que lhe tornava escravo da sua riqueza, das suas propriedades, dos seus bens e dos seus bens materiais. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que nessa passagem a gente observa, nessa abordagem, a gente aprende de forma correta como é que nós devemos evangelizar. Como é que nós devemos pregar a palavra do Senhor. Basicamente, 2 passos devem ser dados por nós, para que assim nós possamos anunciar fielmente o evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós precisamos mostrar quem é Deus às pessoas. Em segundo lugar, nós devemos mostrar a obrigação que essas pessoas têm em relação a Deus, que essas pessoas elas têm em relação ao Senhor. Foi o que Cristo fez com aquele homem, para despertar a sua consciência, para gerar nele, conforme nós vimos, esse sentimento de insignificância espiritual, para mostrar que ele estava muito aquém, muito distante do propósito e da vontade de Deus em relação a ele. Então, Cristo, repito, nesta passagem, ele nos dá uma orientação muito clara da maneira através da qual nós devemos anunciar a palavra do Senhor. Em cima disso, meus irmãos, em cima disso, minhas irmãs, nós temos um grande desafio para nós. Que desafio é esse? A necessidade que eu, você, todos nós temos de sermos fiéis evangelistas. Sim, de sermos fiéis evangelistas que pregam com fidelidade o evangelho de Jesus Cristo. Que grande desafio nós temos diante de nós. Que grande desafio nós temos em relação às nossas vidas, sobretudo nos dias atuais, onde muitas vezes até nós encontramos as pessoas pregando o evangelho, onde muitas vezes até nós encontramos as pessoas anunciando a palavra, mas de maneira equivocada, tirando a glória que pertence a Deus, afastando as pessoas das exigências desse Deus e passando aquilo que nós chamamos de um evangelho açucarado, apenas para atender às necessidades carnais das pessoas, sem apresentar de fato a Jesus Cristo. E, infelizmente, muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos tentados a ir por esse caminho, o caminho mais fácil, a irmos por esse caminho, o caminho da popularidade, sem que nós sejamos, de fato, fiéis àquilo que Deus quer que nós anunciemos. Deus nos chama para podermos aproveitar as oportunidades. Deus nos chama para que nós possamos anunciar o seu evangelho. E o que é que nós devemos fazer? Falarmos de Deus, da sua grandeza. Falarmos de Deus, das suas perfeições. Falarmos de Deus, da sua natureza ímpar, para que as pessoas possam entender quem de fato elas são. Nada perante ao Senhor. Mas não só isso, nós devemos falar da vontade de Deus, daquilo que Ele quer. Falarmos da vontade de Deus, aquilo que Ele exige das pessoas. Para quê? Para que elas se conscientizem o quão distantes elas estão da vontade, do propósito de Deus em relação às suas vidas. E esse sentimento de desespero espiritual possa fazer com que elas se voltem para Deus. Possa fazer com que elas se voltem para o Evangelho. Então, permanece o desafio. Irmãs, irmãos, sejamos fiéis na pregação do Evangelho. Como? Anunciemos quem é Deus. Como? Anunciemos o propósito, a vontade, as exigências de Deus em relação a nós, que somos seres humanos. Mas não só isso. Aqui nós temos o segundo desafio. E também dirigido especificamente em relação àquelas pessoas que ainda não experimentam a salvação, não experimentam ainda de vida eterna. Meu amigo, minha amiga, a salvação, ela só será experimentada na sua vida quando vocês forem confrontados com Deus, a sua pessoa. Quando vocês forem confrontados com a lei de Deus, a sua vontade para a sua vida. Ser no sentido de vocês entenderem tudo aquilo que Deus quer. A maneira, o padrão, o comportamento, a conduta das suas vidas, não conforme os seus pensamentos, não conforme as suas conveniências, não conforme os seus desejos, mas segundo o padrão todo santo de Deus, conforme nós temos na palavra
do Senhor. É por isso que a Bíblia, nesse sentido, ela também vai cumprir esse propósito de ser a nossa bússola, de ser o nosso orientador, de ser o nosso guia, apontando o caminho em termos de atitude que nós devemos andar. Você precisa saber, meu amigo, com o coração aberto, com o coração sincero, com o coração humilde, reconhecer a sua distância quanto a essa realidade e a necessidade que você tem de Cristo para lhe conduzir nesse caminho e somente assim você andar na vereda do Senhor e para a glória e glória do seu nome. Então, no segundo momento, o que é que a gente observa? As exigências divinas para a salvação, conhecer de Deus. As exigências divinas para a salvação, conhecer acerca da exigência de Deus, da vontade de Deus, da lei de Deus para com as nossas vidas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, olhando para esse texto e seguindo na sua sequência, a gente pega aqui um terceiro ponto, a gente pega aqui uma terceira verdade, a saber, os empecilhos humanos para a salvação. Veja que é uma sequência lógica que nós encontramos aqui nessa passagem. Você vê o interesse louvável que esse homem tinha por salvação, você observa as exigências que Deus faz para que ele pudesse experimentar da salvação, e agora, como consequência, você também encontra alguns empecilhos humanos que impediram esse jovem rico de verdadeiramente, pelo menos até então, experimentar da salvação. Vejam aí, versículos 20, versículo 21 e também o versículo número 22. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então ele respondeu, jovem rico, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tu tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus irmãos, meus amigos, apesar das tentativas de Cristo de despertar a consciência do jovem rico, a gente percebe que, infelizmente, pelo menos até aqui, aquele jovem permaneceu com seu coração duro, permaneceu com seu coração endurecido. Esse endurecimento que a gente observa da parte desse jovem, ele se deu por algumas razões, alguns motivos. Em primeiro lugar, por causa do seu orgulho. Observemos, essas passagens, elas nos mostram isso. O jovem rico, ele tinha uma visão muito elevada, mas muito elevada mesmo de si mesmo. Desde o primeiro momento da conversa que ele desenvolve com Jesus Cristo, quando ele chega para Jesus e diz, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Em que é que eu posso contribuir com a minha salvação? Qual deve ser a minha participação dentro desse processo? E é interessante que essa visão que ele tem, muito alta de si mesmo, prossegue, porque apesar de Cristo falar dos mandamentos necessários em relação à sua vida, ocultar o 10º mandamento, que era a pedra de tropeço do seu viver, o que é que ele fala? Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Orgulho, arrogância, prepotência, isso foi um diferencial para que ele não experimentasse da salvação. O seu orgulho. Mas não só isso, a sua ignorância espiritual. A sua ignorância espiritual. Veja que a visão do jovem, ela era muito limitada no que diz respeito à lei de Deus, no que diz respeito à lei do Senhor. Ele pensava que o simples cumprimento da norma fria da lei era o suficiente. Eu não mato, não tiro a vida de ninguém, está tudo em ordem. Eu não adultero, ou seja, eu não faço a consumação do ato de adultério, está tudo bem. E por aí vai. Só que, conforme nós observamos, os mandamentos de Deus, eles vão além da prática em si.
Por quê? Porque ele atinge as nossas motivações. Por quê? Porque ele atinge os nossos sentimentos. Foi por isso que Cristo, lá no Sermão do Monte, disse que a gente não deve matar, não só pela obrigação que nós temos de não tirar a vida do nosso próximo, mas também de não odiá-lo no nosso coração. Cristo disse que a gente não deve cometer o adultério, não só consumando o ato em si, mas sem pensar de maneira indivídua em relação ao nosso próximo. Então veja que a visão que ele tinha da lei era muito restrita, era muito resumida, era muito limitada. Ele era um ignorante espiritual. E aí, se você pegasse essa perspectiva mais ampla da lei e mostrasse a ele, ele talvez não desse a mesma resposta. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ignorância e ignorância espiritual. Mas não só isso. Em terceiro lugar, a sua incredulidade. Em terceiro lugar, a sua incredulidade. O jovem rico, meus irmãos, meus amigos, ele não quis dar um passo de fé. Não, ele não quis dar um passo de fé. Ele não quis deixar tudo e viver na dependência de Jesus. As pessoas até interpretam de maneira equivocada esse texto, pensando que a salvação ela pode ser obtida a partir de entrega ou a partir da doação das suas riquezas materiais. Não. Cristo aqui, ele estava testando o coração daquele jovem, para saber onde estava o coração daquele jovem. E pela reação que ele tem, a gente sabe onde estava o seu coração estava na riqueza. E Cristo, ele fez esse desafio, para que ele pudesse viver por fé. Ele se desencilhasse das suas propriedades, se desencilhasse dos seus bens materiais, deixasse de confiar neles e confiar somente em Jesus. E a gente percebe que ele não agiu assim. Pensando no exemplo desse jovem, nos vem à mente um outro exemplo de exigência de fé que nós temos na Bíblia. Mas só que, ao contrário desse, um exemplo bem sucedido. Lá em Gênesis, capítulo 22, Deus ele faz uma exigência para Abraão. E qual é a exigência que Deus faz para Abraão? Ele pede o seu filho, o seu único filho, para que ele fosse sacrificado a Deus. Deus também estava testando Abraão. Mas naquele caso, Abraão passou no teste da fé. Nem precisou sacrificar o seu filho, mas Deus viu aquilo que existia no seu coração. E Cristo também viu, e nós também vemos aquilo que estava no coração daquele jovem. O amor pelas coisas materiais. O amor pelo vil metal. Então, a sua incredulidade. E, por fim, a sua idolatria. Meus irmãos, meus amigos, aquele jovem, ele pensava que possuía riquezas materiais. Mas, de fato, ele era possuído pelas riquezas materiais. É o contrário. Ele pensava que dominava as suas propriedades, os seus bens, os seus recursos, mas, ao contrário disso, ele era dominado. Por quê? Porque ele era um escravo de tudo aquilo que ele havia adquirido, de tudo aquilo que ele possuía em termos materiais em relação à sua vida. Então, na medida em que ele agia dessa forma, na medida em que ele procedia dessa maneira, ele tinha negado os 4 primeiros mandamentos. Por quê? Cometeu idolatria, substituiu Deus por riqueza. Por quê? Cometeu o pecado da idolatria, colocou as riquezas no lugar superior e não a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor. Então, esses foram os empecilhos que a gente observa, que se viram como barreira, que infelizmente impediram aquele jovem de, pelo menos nesse instante, experimentar da salvação. O seu orgulho, a sua ignorância espiritual, a sua incredulidade e também a sua idolatria. E tudo isso junto, meus irmãos, tudo isso junto, meus amigos, nos ensina uma grande verdade. Que verdade é? O pecado, meus irmãos, meus amigos, nunca é algo isolado, separado na nossa vida. Ele vai refletir outros pecados que muitas vezes ocorrem também em relação ao nosso viver. Veja que o amor que esse jovem tinha pelas riquezas, pelos bens materiais, não era um pecado em si mesmo, mas também envolvia outros pecados relacionados à sua vida, seu orgulho, sua ignorância, sua incredulidade, sua idolatria. Veja que não é só um fato de você amar a riqueza, mas tudo isso que é gerado a partir desse seu sentimento.
Então, é um princípio que jamais devemos esquecer, que jamais devemos desconsiderar e desconsiderar quanto à nossa vida. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, atentemos, mas atentemos mesmo, para que a gente não incorra no perigo de termos pecados de estimação em nossas vidas. Atentemos para o perigo de nós termos pecados de estimação em relação às nossas vidas. Às vezes acontece isso, meus irmãos. Às vezes acontece isso, minhas irmãs. Às vezes a gente acaba alimentando algumas práticas pecaminosas e a gente parte da falsa ideia que, por ser práticas pecaminosas isoladas, elas não vão prejudicar as nossas vidas. Vão. Porque, conforme nós falamos, o pecado ele nunca vem só. Aqui nós vemos um exemplo muito prático nesse sentido. O amor às riquezas, ele veio acompanhado de outros pecados. Então, cuidado, repito, que nós devemos ter para nós não cultivarmos pecados de estimação, pensando que eles não são nocivos. Eles são desobediência à lei de Deus, são afronta à sua santidade. E por isso a gente tem que pedir graça, clamar por misericórdia, para que Deus nos fortaleça e assim nós possamos vencê-los e vencê-los quanto à nossa vida. Mas não só isso. Existe uma outra lição, um outro desafio para você, meu amigo, minha amiga. Ou seja, clame, mas clame mesmo, por libertação espiritual. O jovem rico, ele se sentia autossuficiente, se sentia cheio de si, concluindo que ele podia fazer alguma coisa para alcançar a salvação. E a partir dessa conversa, desse diálogo que ele tem com Jesus Cristo, se confirmou que ele estava atolado até o pescoço no pecado. E somente uma pessoa podia lhe libertar. E somente uma pessoa podia lhe tirar daquela situação. E essa pessoa era Jesus Cristo. E é isso também que você deve fazer. Uma vez que você constata a sua falta perante Deus, as suas condições aquém da lei de Deus, então que você se volte para Ele, em humildade. Se volte para Ele em prostração. Clame pela sua misericórdia, para que assim, somente assim, você possa experimentar da salvação. Então, você vê o desejo lícito de salvação que aquele homem tinha. Você observa as exigências que Cristo faz para que ele pudesse experimentar da salvação. Você vê as barreiras que lhe impediram de experimentar a salvação. E, por fim, o que é que nós temos aqui nesse texto? A única esperança de salvação. A única esperança de salvação. Olha só o que nos é dito no versículo 27. Marcos, capítulo 10, versículo 27. Diz o seguinte: Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, no caso, para os discípulos: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Diante da frustração do jovem rico, que saiu perdido da presença do Salvador, se inicia, irmãos e amigos, uma conversa, um diálogo importante que Cristo ele nutre com os seus discípulos acerca do perigo na confiança que a gente tem das riquezas. O perigo que a gente corre quando a gente confia nas riquezas, que era o que acontecia a esse jovem. Se você olhar aí na sua Bíblia, no versículo 23, no versículo 24, você vai ver justamente esse diálogo sendo iniciado após a saída daquele jovem da presença de Cristo, os discípulos. E Cristo mostra o perigo de você confiar nas riquezas na sua vida. Olha só o que diz, versículo 23, versículo 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Talvez isolando esse texto, a gente chega à conclusão equivocada que rico não é salvo. Não é isso. Olha só o que ele vai explicar no versículo 24. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então a questão não é ser rico ou pobre, não é ser rico ou pobre. A questão é você confiar nas riquezas. Isso lhe tira toda e qualquer expectativa e esperança de salvação. Então, os discípulos, eles ficam perplexos, os discípulos, eles ficam boquiabertos,
E aí Cristo, para poder solucionar essa dúvida em seus corações, vem e diz aos discípulos: para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível, inclusive a salvação, seja de quem for, uma vez que ele não confie, não dependa dos bens materiais. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, Deus, ele pode salvar. E ele pode salvar a qualquer um que chega na sua presença. Seja rico, seja pobre, seja branco, seja preto, seja jovem, seja velho, qualquer um. A sua graça, ou seja, a graça de Deus, ela é suficiente, ela é forte, ela é poderosa para vencer todo e qualquer obstáculo que porventura se coloque diante dela. Seja o orgulho, seja a incredulidade, seja a avareza, como acontece aqui no caso desse jovem. A questão não é o que a gente faz ou não para obter a vida eterna. A questão é aquilo que Deus faz, produzindo e produzindo vida eterna no nosso coração. Ele é capaz para isso. E é isso que nos dá esperança. Esperança de pregar o Evangelho. É isso que nos dá esperança de poder estar orando pelas pessoas que ainda não experimentam a salvação. Não porque elas podem se autossalvar, não jamais, mas que Deus pode operar um grande milagre nas suas vidas. Isso não depende do homem, é uma prerrogativa exclusiva de Deus. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, não descansemos, continuemos a pregar. Por isso, não descansemos, continuemos a orar. Não há coração endurecido que Deus não possa quebrantar. Foi aquilo que Jesus Cristo disse, porque para Deus tudo é possível. Não importa o que as pessoas fizeram, não importa o que as pessoas fazem, o que importa é que Deus, ele tem poder, é que Deus, ele tem capacidade de salvar o pecador. E é isso, meu amigo, é isso, minha amiga, que lhe dá também esperança quanto à sua vida. A necessidade que você tem de clamar por esse poder, por essa manifestação graciosa de Deus na sua vida, para que ele possa operar eficazmente no seu coração, para que ele possa lhe tirar o coração de pedra, lhe colocar um coração de carne, para que a partir disso você possa, de fato, amar o Senhor. Não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus, ele é poderoso. Por não dizer, ele é infinitamente poderoso para salvar todo e qualquer pecador. A sua graça, ela é suficiente. Hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós consideramos mais um dos encontros de Jesus. Nós vimos o encontro que ele teve com o jovem rico. Alguém que aparentemente, tinha tudo para se salvar. Porém, até onde nós vemos, ele saiu perdido da presença de Cristo, ele saiu perdido da presença do Salvador. As aparências, elas enganam. Contudo, antes de nós fecharmos a nossa pregação, nós queríamos nos dirigir mais uma vez, para você que não é salvo, para você que ainda não experimenta a salvação. Em que termos? Meu amigo, minha amiga, filhos da aliança, filhos de crente, que ainda não experimentam a salvação, que ainda não experimentam a vida eterna, não percam a oportunidade de sair da presença, da pregação de Cristo sem a sua salvação. Não perca. Hoje é o momento em que Deus está lhe chamando. Hoje é o momento em que Deus está falando ao seu coração, para que você possa ter um destino diferente do que teve esse jovem, sair perdido da presença de Cristo. Veja que contradição, sair perdido da presença do Salvador, sair perdido da presença do Redentor. E às vezes acontece isso, porque as oportunidades elas são perdidas. Porém, não perca, se volte para Deus, se volte para o Senhor, clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia, clame pelo seu poder, dentro daquilo que Cristo ele nos ensina nessa passagem. O que é impossível para os homens é possível para Deus. A salvação, humanamente falando, ela é impossível para você.
mas divinamente falando, ela é possível para você. Então, volte-se para Deus. Clame pela sua misericórdia. Suplique pela sua graça, para que Deus possa operar um grande milagre na sua vida e você possa sair da presença de Cristo, não perdido, mas salvo. Sair no sentido físico, porque uma vez que a gente é salvo, a gente vai viver para sempre, espiritualmente, na presença de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra, que nós possamos cada vez mais confiarmos, descansarmos e nos apegarmos no poder salvador de Deus que realiza o impossível para a glória do nosso Deus. Que Ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.